governo, qualquer operatriz poderia ser copiada, contanto que utilizada na fabricação de mais armas. Acredita-se que Hall criou a retífica de fresas e Whitney simplesmente a copiou, mas levou o crédito por ser o mais conhecido dos dois. I don't think they worried too much about whether somebody stole a patent or not, simply because communications aren't what they are today. I think that there is a tremendous amount of adaptation from one builder to another. A retífica de fresas realiza parte do trabalho de uma plaina mecânica. O metal é cortado por uma lâmina giratória, mas ao contrário da plaina, a ferramenta não recua após cortar a peça, o que agiliza bastante o trabalho. The milling machine is pretty much the brains of the machine tool shop. It's used for making precise cuts. This one is a horizontal mill, or what's sometimes referred to as a slab mill. You can adjust the stock that you're working on any axis. This table is moving the stock against the rotating, sharpened steel tool. The steel tool basically chips away or scrapes away small particles of the metal. Any slab of metal that needed to be milled off to a uniform height would be milled on a horizontal mill like this. Em 1878, a companhia Cincinnati Screw and Tamp fabricou a primeira retífica de fresas e pouco depois se tornou a maior fabricante do mundo. A really big break for the company came just about the turn of the century with the advent of manufacturers of bicycles. And bicycle parts, of course, are made of metal. And there was a need in the growing bicycle industry to have milling machines to make the components for bicycles. A retífica de fresas foi de vital importância nos primórdios da indústria automobilística, quando Henry Ford começou a produzir os primeiros modelos T. Graças à sua maior eficiência, a retífica substituiu todas as plainas mecânicas em meados do século XX. Os fabricantes de retífica de fresas produziram um número sem precedentes de máquinas durante as duas grandes guerras mundiais. The production of airplanes, or the production of jeeps, or the production of personnel carriers, or the production of tanks, or even the production of guns and arms, is all dependent on metal parts, mass-produced metal parts. In World War I, Cincinnati was very busy making basic machine tools, and we were making them for the factories that made war goods. In World War II, we were also extremely busy here and in making those same machine tools to support not just the U.S., but we were also supporting the Allies with machine tools during that period of time. And we were actually making components, portions of tanks, portions of personnel carriers. We were actually making those components in the factory at the same time we were making machine tools. Após a Segunda Guerra, as retíficas de fresas foram remodeladas para fabricar produtos em geral e absorver a elevação do padrão de vida nos anos 50. Em poucas décadas, esta máquina alcançou níveis de precisão e força nunca antes imaginado. E evolui até chegar aos modernos centros mecânicos que executam múltiplas funções em uma única peça. The precision with which you can make metal parts that fit together in a tight fashion is solely dependent on the precision accuracy capabilities of the machine tool that you use to make those parts. The more accurate the machine tool is, the more precisely you can control the dimensions of parts that ultimately mate together in an engine or in an aircraft or whatever the case may be. Precisão e permutabilidade são conceitos bem definidos hoje. Mas antes da retífica de fresas, partes supostamente idênticas sempre apresentavam diferenças. O operador tinha de lixar as peças para formar um par.
Mas Eli Whitney afirmava que sua máquina era tão precisa que as peças de uma arma poderiam ser trocadas por peças de outra. O conceito foi batizado de peças intercambiáveis. E Thomas Jefferson aceitou a afirmação após examinar 10 armas, embora muitos ainda achem que Whitney exagerou na permutabilidade das peças. They were terrible. Jefferson was an enthusiastic amateur, but there's a lot of things he didn't know. And one thing he didn't know about was interchangeability. Whitney made one gun and 10 locks that supposedly would fit it. Well, that's easy enough to do if you spend time enough and money enough to do it, and he saved the contract that way. He fooled Jefferson and the War Department. Mas o conceito de peças intercambiáveis chegou para ficar. Logo, muitos fabricantes de armas como Robbins e Lawrence, Springfield e Colt aceitaram a ideia. A retífica de fresas trouxe uma nova precisão para os produtos criados. Mas não foi um feito exclusivo, já que outras 4 operatrizes tiveram um papel igualmente importante. A perfuração é uma prática muito antiga e sua ferramenta mais rudimentar é o trado, bastante conhecido pelos escoteiros. Um dos primeiros avanços na perfuração surgiu com a broca de ponta torcida, que retirava as raspas do buraco. A perfuratriz de blacksmith foi um dos primeiros modelos contemporâneos. This is the post drill, and as with any tool, it eliminates a lot of work from your task. Instead of having to push down on a drill that you might have had to push down with your shoulder and get maybe an inaccurate hole, the post drill mounts firmly and securely on a post in a shop, and then the power is kept constant when you're turning it by the flywheel. Do volante manual à correia a vapor foi um passo. E logo todas as lojas vendiam a perfuratriz mecânica, o 4º tipo de máquina operatriz. Os avanços não se resumiam apenas na área mecânica, mas também no metal com que as brocas eram fabricadas. Apesar de rígido, o primeiro aço de ferro e carbono era quebradiço. Em 1751, após a invenção do aço de cadinho, madeira cuja liga é feita em uma caldeira fechada, as brocas ganharam resistência e perfuravam metais mais rígidos. No início do século XX, as perfuratrizes eram utilizadas na fabricação de máquinas de costura, bicicletas e relógios. As máquinas que faziam mais de 30 furos de uma vez eram utilizadas para fabricar motores. Hole-making happens to be the most common metalworking operation in industry. We make a lot of holes. Drilling machines come in all kinds of sizes because we make small holes, we make very large holes. Homemaking is just so common that it's essential to manufacturing in almost every industry. I think some of the most impressive drilling machines today are those designed for high-speed homemaking. Typically, these drill at speeds that you can hardly see the homemaking process. It's so fast. Certain workpieces require hundreds, even thousands of holes. So the faster those holes can be made, the more efficient the drilling machine has to be. Os avanços do século XIX resultaram em melhores perfuratrizes e um novo tipo de operatriz, o esmeril. No século XVI, Leonardo da Vinci desenhou esboços de um amolador rudimentar. Por centenas de anos, o homem usou formas parecidas para afiar suas ferramentas. Em 1837, James Naismith, o mesmo que inventou a plena, patenteou o primeiro esmeril. Charles Norton foi um dos mais famosos fabricantes de esmeris. Quando a empresa Brown & Sharp mostrou desinteresse em fabricar a peça em larga escala, Norton viu sua grande chance. Em 1903, ele criou o esmeril Norton, capaz de amolar o eixo de um automóvel em apenas 15 minutos, trabalho que antes levava 5 horas para ser feito. O sucesso foi imediato. Henry Ford encomendou 35 peças para sua fábrica. O esmeril é indicado para trabalhos em metal pesado.
Quando o aço é aquecido e esfriado em um processo que pode causar deformidades, o esmeril é uma das poucas ferramentas que podem trabalhar esta liga. Grinding is generally a process that's applied when extreme accuracy is very important, because grinding can be highly controlled and it can be used to achieve levels of precision that would be impossible with other types of machine tools. O esmeril é utilizado pela indústria aeroespacial para modelar metais como o titânio, o inconel e o astalloy. Ligas resistentes criadas para suportar altas temperaturas. O esmeril moderno é a mais precisa de todas as operatrizes, capaz de moldar uma peça de 1 milésimo de polegada. A sexta categoria de operatriz é a serra elétrica, a mais simples das ferramentas. A primeira serra a vapor foi construída em Londres em 1663, utilizada basicamente para cortar madeira. O resultado foram inúmeras revoltas de lenhadores que acreditavam